Bem, gente, dando continuidade e falando da última medida de posição, hoje vamos falar aqui de mediana, ok? Beleza, gente. Então, quando a gente fala de mediana, tá? Lembrando que a gente já estudou até agora média aritmética e a moda, tá bom? Quando a gente fala de mediana, a gente indica por MO, tá? Para indicar mediana. Tá aqui, ó. Ou melhor, MO não, MO era moda, desculpa. A gente tá botando aqui MD, tá bom? Mediana. Chama-se mediana, indica por MD, o elemento central do rol, tá? Que tiver um número ímpar de elementos, ou a média aritmética entre os dois elementos centrais do rol que tiver um número par de elementos. Eita, professor, isso aí tá complicado, não entendi. Vamos lá, gente, isso aqui é bem simples. Primeira coisa, em mediana, o mais importante é que você coloque os elementos sempre em rol, tá? Colocar em rol é colocar em ordem crescente ou decrescente. Para quê? Para depois disso você buscar o termo central, ok? Se ele tiver um número ímpar de elementos, ó, fica bem simples, porque aqui, ó, o termo central aqui, quando você colocou aqui em ordem, que primeiro vem o elemento 1, depois o 2, depois o 3, o elemento central aqui, ó, é o 2. Por quê? Porque aqui eu possuo um número ímpar de elementos, entendeu? Então, no caso aqui, já dá para ver que o número 2 é a minha mediana. Lembrando que se esses elementos estivessem agrupados da seguinte forma, ó, tivesse 2, 1, 3, 2 e 1, primeira coisa que eu tenho que fazer é o que ele fez aqui, colocar em rol. Então, bota em ordem crescente. Primeiro vem o elemento 1 duas vezes, depois vem o elemento 2 duas vezes também, e depois o elemento 3. Depois que eu faço isso, eu busco o termo central, e aqui dá para ver que é o elemento 2. Então, a mediana aqui é 2. Ah, professor, e se tivesse um número par de termos? Aí, no caso, você teria que somar os dois termos centrais, como é o caso aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elementos. Tá aqui. O que eu vou fazer? Quando eu tenho 10 elementos, eu sei que eu não vou ter o termo central de cara. Porque se fosse ímpar, eu teria, né? Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu tenho que descobrir aqui, ó, quem são esses dois números. Primeira coisa, eu boto em rol, é claro, né? Os elementos em ordem crescente. E depois eu vou atrás dos dois números que estão central. Veja que aqui, ó, eu deixei 4 elementos para cá, 4 elementos para cá, equilibrei aqui a minha sequência. Então, eu tenho que pegar os dois números aqui do meio, que é 1 mais 2, e dividir por 2. Então, aqui, ó, é igual a 1,5. Veja que ele está buscando aqui a centralidade dos meus elementos, tá bom? Beleza, então aqui, ó, o que eu vou fazer agora aqui? Ele botou assim, ó, análise estatística estão presentes em diversos ramos e aplicações. Existem diversas ferramentas estatísticas, mas é a aplicação que comanda as escolhas dela. Imagine que o gerente de uma loja de sapato tem organizado o seguinte rol com as numerações que apresenta defeito no último mês. Então aqui, ó, ele colocou essa numeração aqui de sapatos, né, ó, que apresentaram defeito no último mês. Veja que, se eu quisesse a média desses elementos aqui, bastaria eu pegar, somar todos e dividir pela quantidade de termos. Aqui no caso eu teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 termos, ok? Então, quando eu somo todos esses elementos aqui e divido por 14, tá? Então, eu vou somar aqui e vou dividir por 14, eu vou achar aqui, ó, a média é igual a 34. Você pode fazer isso aí em casa, tá? A mediana, gente, ó, veja como aqui eu tenho 14 termos. Eu tenho que sempre, né, ó, pegar os dois termos centrais e somar, porque aqui é um número par, tá? Mas vamos fazer aqui de outro jeito. Vamos ver aqui se a gente consegue fazer de outro jeito para ficar mais simples, para você não ficar colocando em ordem, tá? Eu sempre dou a dica aqui para meus alunos, gente, pegar sempre o maior com o menor. Você vai eliminar o maior termo com o menor termo. Então aqui, ó, se você for olhar para cá, o maior termo é 44. Você vai eliminar o 44 com o menor, que é 12, tá bom? Depois eu vou para o segundo maior, que no caso aqui é 38. Vou eliminar com um menor. No caso aqui, quem é um menor? Deixa eu ver aqui. É 28.
Depois, eu vou eliminar um 38 com outro menor aqui da sequência, que no caso vai ser 31. Depois, de novo, um 38 com outro menor, que é 32. Depois, 38 com outro menor, que é 33. 38 com outro menor, que é 34. E eu vou aqui, ó, pensar esses dois elementos, que é o elemento 35 e 37. Então, eu vou somar os dois, que é 35 mais 37. E vou dividir por 2. Ok? Pronto, gente. Aqui fica bem simples aqui para fazer essas contas agora, né? Ó, quando você pegar e somar os elementos 35 mais 37, você vai achar aqui como resultado, ó, 72. Dividido por 2, você vai achar que é 36. Gente, eu fiz esse procedimento aqui, ó. Veja que aqui já estava em rol, né? Ó, já estava em ordem. Mas vamos supor que numa questão não esteja em ordem. É muito prático você fazer esse procedimento, tá? Sempre eliminando o maior com o menor, até você prensar os dois, tá? Que você quer. Você pode fazer isso tanto para quando tem um número par de elementos, como quando você tiver também um número ímpar de elementos, tá bom? Pode fazer por dois casos, tá bom? E o último caso aqui é moda, gente, que é o elemento que mais se repete, dá para ver que é o 38, né? O 38 aqui, ó, ele se repete 4, 5 vezes, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então, a moda aqui é 38, ok?